Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vozes do Chuc. A nossa conversa de hoje pretende assinalar o Dia Mundial do Rim, que é hoje comemorado, e temos como convidado o diretor do Serviço de Nefrologia do Chuc, professor Dr. Rui Alves. Bom dia, Sr. Professor. Bom dia. Começo por lhe agradecer a sua presença e por aceitar partilhar connosco os seus conhecimentos enquanto nefrologista neste Dia Mundial do Rim e que este ano tem como mote a saúde renal para todos, aumentar um conhecimento para um melhor cuidado renal. E é precisamente por este conhecimento que começamos a nossa conversa de hoje e queria perguntar-lhe, Sr. Professor, qual a importância que a literacia em saúde pode ter para alavancar o conhecimento da doença por parte da população? Em primeiro lugar, mais uma vez, bom dia e agradecer desde já o convite que me foi formulado, portanto, aproveitando esta oportunidade do Dia Mundial do Rim, que é um dia muito particular para os nefrologistas, mas também muito especial para a comunidade médica e assistencial em todo o mundo, praticamente. Respondendo à sua questão, o tema, os Dias Mundiais do Rim ao longo destes anos, desde 2006, sensivelmente, têm sempre uma área temática. Este ano, como disse, é focado, bem, portanto, em tudo aquilo que diga respeito a conhecer e aprofundar a doença renal com o objetivo de melhorar os cuidados que é possível reunir para dar a melhor assistência aos nossos doentes. E a propósito da temática deste ano, realmente ela incide, com base nesse grande foco, na importância que tem a divulgação da doença renal, por um lado, ao nível da comunidade. É muito importante que, enfim, de uma forma geral, toda a população tenha uma noção daquilo que são os cuidados em saúde dirigidos à área renal. Depois também um foco muito particular naquilo que é a divulgação e a acentuação da importância da doença renal no meu meio, com os meus colegas das outras especialidades em geral, desde a medicina geral e familiar e todas as outras com as quais nos relacionamos, desde a cardiologia, a endocrinologia e medicina interna, como é óbvio. E finalmente, um aspecto que é muito importante também e que é também foco este ano é a importância da influência que isto pode ter, ou deverá ter, mais sob o ponto de vista dos decisores políticos de saúde. E, portanto, é fundamental sensibilizar quem dirige, quem faz a gestão económica no domínio da saúde, na perspectiva de que realmente sublinhar que a questão da doença renal crónica é um fator extremamente importante em termos de patologia de doença, que é uma doença das maiores, enfim, das doenças com maior relevância, doença não comunicável, não transmissível a nível mundial e que merece ser visitada dia a dia e ser de alguma forma, digamos, talvez um bocadinho mais beneficiada do que tem sido até hoje, em que o foco, como todos sabemos, tem sido essencialmente a área cardiovascular, a doença respiratória, o cancro, a diabetes. Ora, a nefrologia tem sempre a ver com qualquer uma destas áreas e particularmente no que diz respeito à doença renal crónica e pela incidência e prevalência que ela tem a nível mundial, e nós, infelizmente, por maus motivos, temos uma posição que não é enfim, razoável. Há que, portanto, passar essa mensagem também para os decisores políticos para que atentem um pouco mais e melhor naquilo que é a doença renal crónica no nosso país. Acha que ainda há um longo caminho a percorrer? Sim, temos feito esse caminho, é importante que seja dito, mas evidentemente que quando mostramos números e quando nos comparamos com os outros e que verificamos que efetivamente ocupamos um lugar que não é aquele que provavelmente se calhar temos trabalhado para bem melhor e não o ocupamos e não conseguimos atingir, isso quer dizer que há alguma coisa eventualmente temos que melhorar. E essa melhoria provavelmente tem a ver com os cuidados de saúde, provavelmente a nível de prevenção da doença renal crónica e em que medida, objetivamente, onde é que podemos focar a nossa atenção. O facto de ser uma doença silenciosa pode contribuir para que o diagnóstico seja tardio? Pois, quer dizer, o rim não dói, a maior parte das vezes não dói, não pulsa como o coração, e quando está doente pode realmente estar doente sem dar grandes sinais. Sinais evidentes e que denunciem a existência de uma doença que está em progressão ao próprio paciente, não é?
Mas não podemos esquecer é que sempre de alguma forma o rim, como está numa espécie de encruzilhada das outras doenças que afetam a parte cardiovascular, respiratória, o próprio cancro. Portanto, o rim de alguma forma recebe sempre alguma informação negativa, e isso quer dizer que sempre que qualquer doente sofre destas patologias, doença cardiovascular, hipertensão, a diabetes, não esquecem da diabetes, é importante que se olhe para o rim e ver em que medida é que ele está a ser ou não afetado por essas patologias. Portanto, independentemente dessa alteração, dessa lesão renal poder existir ou não, o paciente não dá conta dela, mas efetivamente, sendo diabético, é importante que o diabético, por exemplo, tal como faz o controle da sua retina, tenha em atenção se apresenta ou não alterações a nível renal. Ao falarmos de cuidados na doença renal, é importante estarmos atentos a sintomas e também controlar os fatores de risco. Pode identificar-nos quais são os principais fatores de risco? Os fatores de risco, em geral, são do domínio comum. Fala-se muito sempre na diabetes, na hipertensão, na obesidade, fundamentalmente, mas é importante não esquecer também situações, a própria litíase urinária, os cálculos, as pedras nos rins, são tudo situações que merecem a nossa atenção particular e a vigilância desses mesmos doentes. Isto são um conjunto de patologias, também evidentemente a obesidade, que merecem como digo, a nossa atenção, a nossa supervigilância, mas é também importante ter em linha de conta aspectos relacionados com os próprios hábitos da população. Não só os hábitos que dizem respeito à parte alimentar, o consumo excessivo de proteína, de gorduras, de hidratos de carbono, mas também aos consumos aditivos, nomeadamente, o tabagismo. E também uma nota importante relativamente às pessoas, uma larga camada de população, que consome muitas vezes medicação sem aconselhamento médico. É o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios não esteroides, portanto, os anti-inflamatórios vulgarmente utilizados para as dores, às vezes de uma forma perfeitamente desregrada, descontrolada, excessiva, e é importante deixar aqui uma nota que eles podem efetivamente lesar o rim, porque tem um efeito cumulativo muitas vezes ao longo do tempo. Há aqui todo um enquadramento que diz respeito não só às doenças que existem, que nós conhecemos, que ouvimos falar muito, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, e que esses doentes têm que ser avaliados na perspectiva de se têm ou não doença renal, essa é uma questão, e outra diz respeito aos próprios hábitos que a população em geral tem e que podem favorecer o desenvolvimento de uma doença renal. A própria literacia em saúde pode dar aqui um grande auxílio. Sem dúvida, sem dúvida. A questão da informação, eu diria, a educação da própria população para a saúde, não só em relação à área renal, e todas as outras. Fala-se muito, como se sabe, de hipertensão arterial, os manifestos problemas que podem surgir, desde o acidente vascular cerebral, problemas de insuficiência cardíaca, a angina de peito, portanto, o infarto agudo do miocárdio, mas lembrar também que a hipertensão arterial pode lesar o rim gravemente e provocar doença renal avançada. É aí que nós temos que efetivamente insistir, não só do ponto de vista de tratamento, porque as pessoas que são hipertensas andam a tomar algum tipo de medicação, mas é importante insistir do ponto de vista de tratamento, mas também olhando não só para a hipertensão, mas avaliando o estado do rim. E isso é muito simples, através de simples análises de sangue e de urina, avaliar se os rins estão a funcionar bem ou não. Porque não doem, porque não pulsam como o coração, muitas vezes são subvalorizados. É evidente que aqui tem sido ao longo de muitos anos um trabalho feito enorme por parte dos cuidados básicos, da medicina geral e familiar, que são a coluna vertebral de qualquer sistema de saúde, indiscutivelmente. E também abordar e eles os nossos colegas são absolutamente fundamentais e têm feito um trabalho extraordinário que é preciso continuar, é preciso aperfeiçoar, não só eles, mas nós também, portanto, a nível da parte, no fundo, da própria área já diferenciada do que diz respeito à nefrologia, mas sem eles não é possível trabalhar em área de saúde, qualquer área de saúde que ela seja, ou que seja em causa. Não é? Professor, ser diagnosticado com doença renal pode ser de facto um grande desafio tanto para o doente como para quem está à sua volta.
Que impacto é que pode ter na vida do doente? Repare, é importante dizer-se antes de mais que, apesar de tudo, se tratar de uma doença renal crónica que, chegada a uma fase muito avançada, implica a necessidade de tratamento que nós chamamos de tratamento substitutivo, pode ser a diálise, a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o próprio transplante, é preciso dizer-se que, apesar de tudo, e sendo porque não se pode viver sem rins, não é? Nós temos uma forma de substituí-los. E, portanto, as pessoas podem sobreviver muitos anos, certo? É um pouco diferente de outras áreas médicas. E, portanto, temos aqui uma espécie de uma prótese mais ou menos duradoura que pode substituir a função renal. Não, permitindo que as pessoas, avancem na idade e que muitas delas tenham filhos. As mulheres, por exemplo, podem ter filhos, e os homens também, e que tenham condições para procriação. E, portanto, digamos que é dramático, mas é um dramático relativamente controlado, digamos. Depois há aspectos de natureza psicológica e afetiva que afetam mais uns doentes do que outros. Não é? Há pessoas que encaram o problema de uma forma... Por acaso, ainda há pouco tempo tivemos o contacto com alguém que encarou a doença de uma forma relativamente... encaixou, digamos, a situação e continuou a fazer a sua atividade normal diária, de profissional. Há outras pessoas que não, que ficam... Portanto, tudo depende muito da esfera psicoafetiva de cada um. Não é? Agora, depois, há aspectos do impacto que isto tem a nível familiar e económico, muitas vezes, porque a própria gestão do tratamento, muitas vezes, embora... pessoas que são reformadas, e é importante dizer-se que em Portugal e no resto do mundo, a maior parte das pessoas que fazem diálise, a média de idades ronda por volta dos 65, entre os 65 e a média, mas temos doentes com mais de 90 anos, 65 e 70 anos, numa fase em que já estão reformados ou estão prestes a sair, portanto, para a reforma. Mas, efetivamente, temos jovens em diálise, e esses jovens tenta-se sempre coadunar a atividade profissional com o tratamento, desde a diálise em períodos mais tardios do dia ou mesmo a diálise noturna. E isso pretende exatamente ir de encontro à sua pergunta, não é? Tentar, tanto quanto possível, não quebrar a dinâmica diária que combina simultaneamente a família, a atividade profissional e o próprio lazer, não é? E, portanto, isso é possível nós adaptarmos e nós fazemos-lo sempre. É evidente que não deixa de não ser um tratamento, no caso da hemodiálise, um tratamento que ocupa 4 horas, transportes, digamos cerca de 6 horas por dia, é um tratamento que ocupa cerca de 6 horas por dia, se for o tratamento trissemanal, 3 vezes por semana, que é, aquilo que é a duração convencional do tratamento. A diálise peritoneal é um conceito diferente no que diz respeito ao esquema de tratamento, em que permite uma maior liberdade, porque a pessoa não está dependente de ir a uma unidade de hemodiálise periférica fazer o tratamento. Pode fazê-lo ao longo das 24 horas, de acordo com regras que têm a ver com o seu próprio perfil biológico. Mas confere um pouco mais de liberdade, digamos, à pessoa. Mas repara, é importante que se diga isto. Há doentes que preferem fazer uma ou outra técnica. Isso fica também à condição do próprio doente. Nós, na nossa consulta de esclarecimento da doença renal crónica, nesses doentes que estão à beira do rim falhar completamente, têm a opção de poderem ser tratados por hemodiálise, diálise peritoneal, poderem ser transplantados se tiverem um dador vivo. E, portanto, têm estas hipóteses em mente, que ficam em diálogo entre o caso do doente e a própria família, para, em conjunto, optar pela melhor opção, em função da tal pretender atividades de lazer, continuar a ter a sua atividade profissional e, naturalmente, aspectos que também têm a ver com a parte económica também, não é? Do contacto que tem tido com os doentes, acha que os próprios empregadores estão despertos para esta doença? Facilitam estes doentes? Eu tenho visto, ao longo de muitos anos que tenho de experiência... Acha que tem havido um progresso nesse sentido? Tenho visto sempre uma boa vontade.
é evidente que, pronto, não quer dizer que não exista casos de extremos e, portanto, de algum, digamos, algum radicalismo e, portanto, alguma, enfim, de extremar as condições, mas eu vejo por parte de quem emprega muito boas, na larga maioria, boas condições, para aqueles que estão em condições e que se sentem capazes de trabalhar. Claro. Eu comecei por lhe dizer isso há bocadinho, atenção, porque a grande parte dos doentes são reformados, etc. Mas aqueles que, gente jovem, que ativa, etc., penso que aquilo que eu tenho assistido ao longo dos anos é de haver uma certa compreensão por parte da entidade empregadora. E tanto mais que eles conseguem fazer a diálise em turnos já depois, a partir das 5h30, 6 horas, portanto, num horário extra-laboral, muito embora às vezes possam combinar com o patrão, saírem um bocadinho mais cedo para poderem chegar. Portanto, este equilíbrio eu tenho sentido por aquilo que eu conheço. Para terminar, e fugindo agora um pouco do tema do Dia Mundial do Rim, pode só falar-nos do Serviço de Nefrologia do CHUC? Posso. O nosso serviço de nefrologia, portanto, foi fundado em 1976. Foi fundado pelo meu mestre, meu professor, aquele que, no fundo, com quem eu aprendi a nefrologia como disciplina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a professora Adelino Marques, e foi a pessoa que lançou, portanto, a nível em Coimbra, as pedras que foram as pedras basilares para o crescimento daquilo que é o serviço hoje, não é? O professor Adelino Marques foi diretor de serviço até 2001, depois seguiu-se o Dr. Mário Campos e a partir entre 2001 e 2016, a partir de 2016 eu próprio. E ao longo de todos estes anos, portanto de 45 a 46 anos, toda uma dinâmica que se criou em volta daquilo que é a assistência ao doente renal, quer seja o doente renal crónico, quer seja o doente renal agudo, a nível da região centro, foi enorme. Nós somos, independentemente de ser região centro, de ser um dos principais serviços a nível da região centro, somos o serviço a nível nacional com maior atividade assistencial. A todos os níveis, desde internamento, consulta externa, e, portanto, estes são, no fundo, pergaminhos e um legado que nos foi deixado, que nós tentamos, enfim, a cada ano que passa, manter e até otimizar, se possível. E penso que temos um serviço com excelentes qualidades e essas excelentes qualidades devem-se, evidentemente, aos excelentes profissionais que temos. Professor, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também por quem esteve desse lado a ouvir-nos. Subscrevam o nosso canal para não perderem os próximos episódios. Obrigado.